o teu nome, Pai, glorificar o teu nome. Toda honra, toda glória e toda adoração seja para o meu Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra, que não seja eu, Senhor, mas o Senhor agindo nas nossas vidas, nas nossas bocas nessa noite. Fala ao nosso coração, Senhor. Não seja nós, mas sim o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Irmão, tem que fazer o óculos urgente, porque Deus quebrou a. E aí o bicho embaça mais do que tudo. Glória a Deus. Irmão, a palavra do Senhor diz que Davi era o Zé Ninguém, né? Menino amarelo, ninguém dava nada para Davi. E o povo, naquele tempo, o povo, quem cuidava do povo era o próprio Deus. Deus era quem cuidava do povo. Mas o povo achava que Deus era muito duro, Deus tinha a mão muito pesada, e o povo queria uma pessoa que tivesse a mão mais leve, porque Deus era assim, quando as pessoas desonravam Deus, ele abria uma vala e jogava as pessoas dentro e fechava, matava. Pronto, resolveu o problema. E Deus era duro, a mão do Senhor era pesada. Mas o povo queria um rei, e aí escolheram Saul, o rei, um homem que não tinha muita família, um homem que não veio nada, mas o povo queria Saul como rei. Realmente Saul ele entrou como rei. Deus usou Samuel, disse vai, unge Saul. E aí, assim nós vamos falar na passagem de Saul, a jumenta que sumiu, e ali foi, Deus arrebatou aquela jumenta, para que ali o nome do Senhor fosse glorificado, e Saul fosse ali preparado. Mas Saul ele foi ungido a rei. Saul era um cara que, na hora que ele foi ungido, Deus ele começou a usar Saul. O Espírito do Senhor estava com Saul. Ele estava ali fazendo a obra de Deus, estava fazendo a obra conforme a palavra de Deus mandou. Conforme Samuel dizia: olha Saul, não faça nenhum sacrifício a não ser eu. Você não tem autorização para fazer nenhum sacrifício. Então, quando for fazer sacrifício, eu tenho que fazer. Você vai só estar presente. Mas ele era um rei. Ele se achou, como ele foi ungido a rei, ele se achou um cara forte. Ele disse: não, eu sou o rei, quem manda aqui sou eu. Mas ele tinha um Deus. Ele tinha um Deus que usou, ele tinha um Deus que chamou ele para ali ser rei. E aí, no caminho, no trajetório, teve uma hora que Samuel atrasou um pouquinho, e Saul foi lá e disse: olha, Samuel não veio, então vamos fazer o sacrifício. E aí os filhos dele disseram: olha, pai, é melhor você esperar por Samuel. Não, mas eu sou rei. Não, eu sou rei, posso fazer o sacrifício. E aí foi fazer o sacrifício, fez o sacrifício. Mas aquele sacrifício Deus não recebeu, porque ele não era autorizado a fazer sacrifício. Ele não poderia fazer aquele sacrifício. E ali ele começou a desobediência a Deus. E na trajetória, toda vez que ele desobedecia a Deus, Deus ficava cada dia mais triste com ele, porque Deus levantou ele como rei, mas não deu autoridade para ele fazer nada. Tinha que estar Samuel fazendo, porque Samuel era o intermédio de Deus com ele. Então ele tinha que esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício, mas ele não esperava. E ele começou a desobedecer a Deus. E Deus ele ficou triste, porque o povo queria o rei, e aquele rei estava desobediente a Deus, não poderia. E aí o Senhor disse: olha Samuel, vai até ali a casa de ungir Davi, a casa de Jessé, ungir Davi. E ali ele levantou, foi ali a casa de Jessé, Milanita. E ali ele disse: mas Senhor, Saul vai me matar. E aí o Senhor disse para ele: vai, leva uma novilha e faz um sacrifício para mim. E ali você chama Jessé e a família dele para aqui participar daquele sacrifício. E os sacerdotes. E ali Jessé estava ali. E ali ele chegou ali, Samuel chegou naquela casa, e ali começou a fazer um sacrifício fora.
E ali eles viram e disse: tu vem na paz? Vem na paz. A paz esteja com você. Amém. E ali eles chamou ali a Jessé para que participasse daquele sacrifício que ali estava sendo feito. E ali ele participou, chamou os filhos que veio para sacrificar. E ali Samuel fez aquele sacrifício, apresentou o Senhor e ali disse: olha, na tua casa tem um rei. E Deus mandou que ungisse a rei. E ali Jessé disse: opa, vamos para a minha casa. Vamos para casa. E ali Jessé apresentou todos os filhos. Primeiro o filhão grande, bonito, bem arrumado, sabe, preparado. E todos os filhos de Jessé eram grandes, eram homens bonitos, preparados, homens que eram homens de guerra, homens que estavam ali junto com Saul para brigar, homens que estavam ali junto com Saul para correr atrás daqueles exércitos. Então ele estava tudo separado, era tudo separado com Saul. Mas não era, aquele ali, Jessé disse: olha, todos eles estão aí. Mas Samuel, como olhou aquele mais velho, filho mais velho, ele olhou e disse: olha, esse é o rei. Só pela postura desse homem, um homem bonito, um homem grande, um homem preparado, esse é o rei. Então Samuel, ele viu ali a aparência de Abinadab. Ele viu a aparência, ele viu um homem grande, ele viu ali um preparo do homem. E ele, já na hora, ele disse: aquele ali é o rei, vai ser o rei. E ali o Senhor disse: Samuel, tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não é esse. E ali ele disse: olha Jessé, teus filhos, está tudo aqui? Acabou teus filhos? E aí Jessé disse: não, tem um que cuida das ovelhas, o mais novo cuida das ovelhas. E aí disseram, aí ele disse, Samuel disse a Jessé: manda chamar. E ali Jessé mandou que chamasse ele. E ali imediatamente foram chamar. E de repente chegou lá o menino velho amarelo, o moleque. Sabe, ninguém dava nada por ele, porque era um Zé Ninguém. Sabe, eu creio que ele estava ali todo sujo. E disseram ele. E aí Samuel, quando viu aquele menino, disse: mas Senhor, esse amarelo? E aí Deus disse: sim, Samuel, é esse amarelo, esse é o rei. Mas Senhor, tem tanto homem preparado aí, o Senhor vai escolher uma criança, um menino amarelo? E aí o Senhor disse para Samuel: sim, unja ele, porque eu tenho promessa, eu tenho propósito. E ali imediatamente ele ungiu aquele jovem. E aquele jovem, ele foi ungido a rei. Mas o coração daquele jovem não era um coração maldoso, não era um coração, era um coração puro. E ali Samuel disse: olha, você vai ser ungido, mas você vai ficar no tempo de Deus. No tempo de Deus vai te chamar. E ali ele disse: amém. E aí Samuel saiu ao encontro ali de Saul. E ali passou. E ali Saul, ele começou, já estava fazendo as coisas erradas. E ali Deus imediatamente tirou o espírito que estava em Saul. O espírito do Senhor estava sobre Saul, mas ele desobedeceu a Deus. Imediatamente Deus tirou ali o espírito de Saul. E ali, quando o espírito se afastou de Saul, o espírito mau se encostou em Saul. Então Saul não tinha mais autoridade como rei. Saul, ele tinha autoridade agora como espírito mau. E ali Saul, ele começou a passar algo que não era bom. Saul, ele começou assim, sabe, ficar triste, começou a não entender, não conseguia dormir mais, não conseguia fazer mais nada, porque o inimigo estava presente a ele, o inimigo estava com ele. Mas aí disseram: olha, precisa de uma pessoa, eu preciso de alguém que toque, preciso de alguém que toque. E aí disse: olha,
Jessé tem um filho que ele toca a harpa. E ali Davi foi chamado. Ele disse: olha, o rei mandou me chamar, o rei está me chamando. E aí Davi se apresentou ali o rei. E ali os dois filhos do rei estavam presentes. E ali ele disse: olha, você vai tocar aqui para o rei, para que o rei durma, descanse. E disseram que você toca. E toda vez que você toca, Deus te usa. E Deus te usa e meu pai precisa. E ali Davi levou a harpa. E Davi começou ali a tocar. E imediatamente o espírito mau saiu liberto de Saul. Por que o espírito mau saiu, irmão? Porque a palavra de Deus diz: quando você está orando, você está num lugar que a palavra que aí vê o louvor do Senhor, ou o pregador está pregando e o louvor está tocando aquele louvor, chama-se tangedor. O espírito mau não entra, o espírito mau não chega perto, porque o espírito do Senhor está ali. Davi começou ali a louvar, começou a tocar aquela harpa, e ali Saul, ele conseguiu dormir. Aquela noite Saul conseguiu dormir. Aquela noite ele dormiu e disse: olha, você vai ficar por aqui. Quando meu pai estiver ali, ruim, você vai, não vá para ele, porque ele consegue dormir. Mas Saul já não tinha mais o espírito, não fazia mais nada certo. Ele já não fazia, a partir daquela hora, já não tinha mais como fazer nada, porque Saul, começou a se revoltar. Ele começou a se revoltar com Samuel, porque Samuel era quem mandava ele fazer as coisas. Mas Samuel já não estava mais, Samuel já não podia mais fazer ali estar com Saul, porque Saul não tinha mais o Espírito de Deus. Então ele estava sem nada, ele estava livre, estava fraco. E assim somos nós, irmão. A palavra de Deus diz: quando o Espírito está conosco, nós somos vencedores. Nós somos avivados, nós pregamos avivado, louvamos avivado, falando do Senhor avivado, usando a palavra do Senhor, sabe, pregando o Evangelho, quando está o Espírito conosco. Mas quando o Espírito de Deus se afasta de nós não conseguimos falar nada, nós não conseguimos abrir a boca aqui, porque não consegue. Se o Espírito Santo estiver com você, você não consegue falar nada, porque quem usa é Deus, quem fala na sua boca é o Senhor, sabe? Não é o homem, porque se o homem falar, você sai correndo, porque o homem quando fala muita coisa dura, mas quando é a palavra de Deus, quando o Senhor ele está no negócio, a palavra ela pode vir até dura ao seu coração, mas quando ela prender o Senhor, ele vai lá e limpa seu coração, abençoa seu coração, para que você entenda que é o Senhor, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz o milagre acontecer. Sabe, eu fico meditando, irmão, quantas pessoas nessa noite não têm onde dormir, quantas pessoas nessa noite não têm onde morar, quantas pessoas saem daquele lugar, não conseguem sair porque não tem onde viver. Sabe, muitas vezes nós temos nossa casinha, tem nosso cobertor, tem um ventiladorzinho, muitas vezes nós não lembramos daquele que está passando fome, necessitado, está jogado na rua. Sabe, eu fico meditando e digo: Senhor, por que, Senhor? Porque tem tantos com tanto e outros sem nada. O Senhor disse: filho, não pode. Se fosse assim, eu abençoaria todo mundo, mas eu não posso abençoar todo mundo. Cada um tem o que eu mando, porque se eu der tudo o que você precisar, você vai sair dos meus caminhos. Então, cada um, irmão, tem o que Deus dá, a porção que Deus prepara. Sabe, se nós for ver ali, na saída ali do Egito, quando aqui o povo estava no deserto, estava reclamando de comida, e ali o Senhor mandou maná, e as pessoas que elas gostavam tanto do maná, e aí Moisés disse: olha pessoal, não cabe além do que você comer hoje, não cabe,
só cata o que você comeu hoje, porque se você catar para amanhã vai apodrecer. Então o que cai hoje, o que você sabe possa comer, cate, mas não cate amanhã, para amanhã. E aí por que não catar para amanhã, irmão? Porque o dia do Senhor hoje é hoje. O dia do Senhor é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser que nós não levantemos da cama. Ei, cadê o pastor? O pastor morreu. Está lá o velório do pastor, dos irmãos. Irmão, o irmão morreu. Então a palavra de Deus diz que o dia da manhã pertence ao Senhor. E ali ele dizia: olha, não cate maná, cate só o que você possa comer. Mas Samuel, ele estava ali ungindo, e ali ele viu tanto homem bonito, tanto homem preparado, e disse: como é que pode, Senhor? O Senhor, tanto homem bonito, o Senhor ungiu um amarelo desse. E aí é ele mesmo. Mas ali Davi, ele servia ao rei. Davi era um rei, mas ele não se proclamava rei, porque era no tempo do Senhor, não era no tempo dele. E ali Davi está ali abençoando o rei. E ali um dia Davi veio deixar uma comida para os irmãos. E ali de repente apareceu um filisteu, um homem grande, um gigante, ali brigando com o exército, acabando com o exército de Saul. E o exército de Saul tinha medo daquele homem. Saul preparava o exército dele e vai, ninguém ia, porque tinha um gigante lá e o homem matava. O homem era um homem mau, matava as pessoas. E o gigante estava ali, e ali Davi vinha. E aquele povo correndo, o exército correndo, Davi, o que está acontecendo? E ali disse: olha, tem um gigante, e o gigante está botando o exército para correr. O exército de Saul não está mais enfrentando o gigante, porque o Espírito do Senhor não estava mais lá. Então aqueles homens estavam sem nada, aqueles homens não tinham uma pessoa que protegia, aqueles homens não tinham alguém que dissesse: ó, vai em nome do Senhor. Não tinha mais. E Saul estava sem o Espírito de Deus. E ali Davi disse: olha, vai vocês correndo com um homem desse. Aí chegou operando o rei, disse: olha, chegou para os irmãos, disse: eu vou enfrentar ele, eu vou matar esse gigante. Eu matei um urso, matei um leão, vou matar o gigante. E ali as pessoas davam risada, os irmãos grandão, tudo forte, davam risada dele. Dizia: quem é você, amarelo? Olha o tamanho do homem, nós que somos grandes, estamos aqui correndo, imagine você. E ele disse: mas eu vou matar. E ali levaram ele perante Saul. Disse Saul: esse menino aqui quer matar o gigante. E aí Saul, com aquela risada, aí disse: olha, você é uma criança, como é que você vai matar um homem daquele? Um exército está matando, imagine você. Ele disse: eu vou. E ali Saul disse: você vai mesmo? Vou. Dá a minha armadura aí. E aí trouxeram a armadura de Saul, do rei. Mas ele começou a botar a armadura, não conseguiu sair nem do lugar. E aí ele disse: olha rei, essa armadura aqui eu não consigo não. Olha, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não vou ir por aí não. Pois vá assim mesmo. Você quer ir, vá. Mas saber que você vai só morrer. Ele disse: o Deus que eu sirvo não vai deixar. Davi saiu uma baladeirazinha, 3 pedrinhas, e saiu ali para encontrar com aquele gigante. Aquele homem grande chegou, Davi chegou perto, ali ele aparece, e ele apareceu e disse: olha menino, eu não mato menino, você vai embora. Eles estão com medo de mim, pois vai embora que eu não mato menino. E aí ele disse: olha, eu vim com o Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com espada, vem com lança, vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davi, aquele gigante, disse: você quer morrer? Vou colocar o seu corpinho para os bichos comer. E ali ele veio, mas ali Deus estava no controle. Era o Senhor que estava lá, não era Davi, não era
chegou ali com aquela frugazinha, pegou a pedra, e ali o gigante veio com aquela espadona, parecia um grande, e ali ele veio, e olha, na testa do gigante, irmão, aquela armadura que o gigante tinha, só tinha um buraquinho no meio da terra, só uma coisinha de nada. Então não tinha ninguém poderia atingir o gigante, porque a armadura dele era fechada, não conseguia, espada nenhuma matava aquele homem, bala nenhuma matava ele. Naquele tempo não tinha bala, mas tinha espada, mas não conseguiria, porque o homem era todo preparado, e aí ele matava o que ele quisesse. Mas ali Davi foi no nome do Senhor, e ali ele balançou, e aquela pedra, quando ele jogou aquela pedra, a pedra entrou naquele buraco e matou o gigante. E o gigante caiu. Quando o gigante caiu, Davi foi lá e cortou o pescoço. E levou ali o pescoço ali, levou ali a cabeça do gigante para Saul. E jogou nos pés do Saul. E ali todo mundo louvando ali, glorificando o nome de Davi, porque Davi matou o gigante. Davi acabou ali com aquele gigante que estava acabando com o exército dele, de Saul. E ali já começou já a entrar o espírito de inveja no coração de Saul. O espírito de maldade já começou a entrar no coração de Saul. Disse: como é que pode? O menino velho amarelece matar o gigante, que eu estou aqui, rei, não vou matar. E ali ele disse: olha, vou lhe dar uma missão. Você vai ali no lugar trazer 100 prepúcios daquele filisteu. Se você trouxer 100, você vai casar com minha filha. E ali Davi saiu e trouxe 200. Só está aqui 200. E ali imediatamente Saul já deu a filha para Davi casar. Mas Saul ele preparou uma cilada. Ele preparou uma cilada para Davi. No casamento de Davi, Saul preparou uma cilada. Disse: olha, ele vai casar, mas quando ele estiver na noite de luto, nós vamos lá e matar ele. Nós vamos matar ele. E o filho de Saul era muito amigo de Davi. E ali souberam que ia ser uma cilada. E ali avisaram para Davi: olha, você não fique lá, porque se você ficar vai morrer. E ali colocou ali uma pessoa para dormir junto com a filha de Saul, aquela que cuidava dela. E à meia-noite, irmão, anoiteceu, na madrugada, foram lá para matar Davi. Mas Davi já estava longe. O Senhor já tinha levado Davi para longe. Disse: olha, vai para longe. E ali mataram aquela mulher que estava ali dormindo com a esposa de Davi. E ali ele começou ali a caçada sobre Davi. Começou ali uma caçada sobre Davi. Aquela caçada era para matar Davi. Mas a palavra de Deus diz, irmão, sabe aquela palavra que foi dita aqui sexta-feira pelo pastor? A palavra de Deus diz que o ungido de Deus ninguém pode matar. Ninguém pode levantar a mão sobre o ungido de Deus. E ali ele procurou matar, mas ali ele deu um vacilo, ele entrou numa caverna. Davi foi descansar também naquela caverna, estava se escondendo dele. Imediatamente ali ele viu ali Saul deitado dormindo. E Davi foi ali, cortou a orla do vestido de Saul e foi do outro lado. No amanheceu o dia, Davi foi lá e disse: olha como eu não quero te matar. Está aqui, ó, cortei o teu vestido ontem, passei aí, tu estava dormindo, cortei o teu vestido e você não viu. Eu poderia ter te matado, mas eu não posso te matar. E aí Davi saiu, e ali Saul disse: olha, meu filho, vem para cá, eu amo você, eu quero cuidar de você. Mas puderam a conversa. Mas passou. E Davi começou ali a se esconder de Samuel, se esconder de Saul.
porque ele queria pegar, mas não conseguiria pegar. E ali, aquele homem que estava ali com Davi, o general, que estava com Davi já, disse: olha, Davi, vai embora, que eu mesmo mato ele. Disse: não, não pode. Ninguém pode tirar a vida dele. Ninguém, nem eu e nem ninguém pode tirar a vida do ungido de Deus. Se Deus não viu, só Deus pode tirar. Se Deus derramou o óleo sobre sua cabeça, irmão, ninguém pode tocar em você. Não se preocupe, porque ninguém pode tocar de você, porque o Senhor está no controle. O Senhor está 24 horas nos abençoando, cuidando de nós. Alguém pode se levantar, alguém pode jogar pedra em você, mas as pedras que alguém joga não pegam em você, porque o Senhor está do seu lado. A pedra vem, bate no Senhor, mas não bate em você, porque o Senhor está lá, está com você. E aquela família, a família de Jessé, uma família abençoada, uma família que Deus criou, uma família que Deus formou, uma família que Deus abençoou, com ali Davi a rei. Ele estava, amém, o pai estava feliz, porque um filho dele, você imagine você ter um filho advogado, é bênção. Você imagine você ter um filho médico, é bênção. Você imagine você ter um filho cantor, é bênção, irmão. Você tem alguém na sua família grande. Você imagine ele ali um rei. Você imagine como ele não estava. Você imagina como Jessé não estava feliz, porque o filho era rei. Mas o filho não se proclamou rei até a morte de Saul. Saul, ele saiu numa brigada. Deus, ele já não estava mais no negócio. A guerra não vencia mais, porque o Espírito de Deus não estava sobre ele. Então não vencia mais a guerra. Foram ali para morrer. E ali chegaram aquele exército, enfrentaram os filisteus. E ali mataram todos os homens de Saul. Mataram todos, até os 2 filhos dele. Mas sobrou ali Saul. E ali Saul disse: olha, me mata, vem aqui com a espada, me mata primeiro, porque os filhos dele estavam mortos. Mas ninguém tinha coragem de matar Saul, ninguém, porque era o ungido de Deus. Ai daquele que se levantasse contra ele. Sabe, se nós vamos ver, irmão, olha, se nós vamos ver hoje, sabe, Caim e Abel, sabe, aqueles dois, no começo da Bíblia, teve um crime, e um matou o outro, mas aquele que matou nunca mais teve paz. E Deus disse: olha, você vai ter algo na sua testa, você nunca vai morrer, ninguém vai te matar nunca. E a Bíblia diz que ninguém nunca matou ele. Por quê? Porque Deus ungiu para que ninguém matasse ele. E esse dia eu estava lendo um livro, e ali nós vimos a palavra de Deus diz que na Bíblia não tem, mas ali os historiadores dizem que aquele jovem que matou ali o irmão, ele está preso num lugar muito preso. Ele só vai ser solto junto com Satanás. Quando Satanás for solto, ele também vai ser solto. E aí quem vai matar ele é o próprio Deus. Ninguém pode matar. Então mesmo assim somos nós. Quando nós estamos com o Espírito do Senhor, ninguém pode ficar perto de nós. Às vezes até chega, às vezes até tem, mas não consegue. Sabe, nós temos um testemunho da irmã Janina que estava lá com o celularzinho na mão, sentado. E aí o ladrão chegou e disse: dá o celular. E ela deu o celular, mas o cara foi lá e voltou, olhou para ela, disse: não, toma o celular. E aí, o que é isso? É Deus. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor, porque se não fosse a mão do Senhor, ela já tinha perdido o celular. Porque o cara ia roubar, ele ia roubar. Então, Deus não deixou. Mesmo assim, Deus faz com eu e com você. Se alguém passa a perna na gente, não tem problema. Senhor, está nas tuas mãos. E ali Ele cuida. O Senhor abençoa, o Senhor faz milagre. Sabe, o Senhor faz acontecer qualquer coisa para nos abençoar. Ele é o Deus da promessa. E aqui Davi reinou, irmão. Davi reinou.
nada, mas aí o Senhor matava tudo. Mas um dia Davi ficou sem fazer nada. Muitas vezes, irmão, nossas cabeças, muitas vezes eu digo, não vou para a igreja não, hoje não, eu vou ficar em casa. Mas aí Satanás, ele sabe, ele conhece o nosso, sabe, a nossa vida, ele conhece o nosso viver, o nosso deitar, o nosso levantar, conhece tudo e sabe o nosso ponto fraco. Isso é que, olha, ele sabe o nosso ponto fraco. E aí ele toca naquele, você diz, hoje eu não vou buscar Deus não, hoje eu quero só descansar. Aí o Satanás vai lá e diz, hoje eu lhe uso. E aí vai e toca naquele ponto fraco. E a pessoa muitas vezes faz alguma coisa errada que não é de Deus. Por quê? É porque deixou de ir para a igreja? Não. É porque nós não deixamos vigiar. Não deixamos Satanás entrar. E quando nós deixamos Satanás entrar, meu irmão, ele faz uma bagunça. Satanás, quando entra no nosso coração e na nossa mente, ele faz uma bagunça naquela. Porque a palavra de Deus diz que Satanás, o homem, quando ele não tem Deus, ele tem 7 demônios ao redor dele. 7. Quando ele aceita Jesus tira aquele demônio tudo dele e ele passa a ser limpo. O inimigo não tem mais poder sobre ele, porque o anjo do Senhor está com ele. Mas se ele sair dos caminhos do Senhor, aí ele sai, desvia dos caminhos do Senhor. Aí aquele espírito mau, aquele 7 espírito mau, ele está rodeando, caçando uma casa. Mas ele diz, vamos para a nossa casa, a minha casa, eu vou olhar como é que ela está. Chega lá, a casa está limpa, adornada, preparada. E aí ele vem, entra 7, traz mais 7 mal com ele. Aí a vida do homem passa a ser pior do que já era. Porque são 14 espíritos maus no corpo do infeliz. E aí o cabo não tem mais como fazer. Não tem, porque é 14 espíritos maus. Ele vai fazer tudo para brigar, para matar, para roubar, para se prostituir, para fazer tudo errado. Porque é 14 espíritos maus. E a gente tem que vigiar. Tem que vigiar. Davi, ele pregou, ele falou, ele ia para a guerra, para fazer o hino do Senhor. Mas Davi não vigiou. Davi pegou. E no dia daquele que estava lá, ele estava ali sem fazer nada. E ali o inimigo foi lá e disse, opa, Davi, olha que mulher, olha para lá. E Davi foi e olhou. Disse, rapaz, é verdade, manda buscar ela. Quer dizer, Davi já fez algo que não agradava a Deus. Fez algo que Deus não gostou. E aí Davi pegou na casa de Davi a espada do Senhor. Davi, Deus perdoou Davi, sim, Deus perdoou. Deus perdoou Davi, mas a espada do Senhor nunca mais saiu da casa de Davi. Nunca mais. 4ª geração, a espada não saiu. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer a obra do Senhor, vigiar, estar na presença de Deus, saber que Ele está conosco, Ele nos abençoa, porque quando o Espírito de Deus está conosco, irmão, nós vivemos em paz. Vivendo com a paz, você levanta bem cedo, não sabe, olha para um lado, olha para o outro, não tem saída, não tem saída. E aí o Senhor disse, aí você, meu Deus, não tem saída, mas você olha para frente, está Jesus dizendo, filho, eu estou aqui. Você não tem saída para a direita, não tem saída para a esquerda, mas na frente eu estou te esperando. E aí você vai ali e diz, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E aí Deus te abençoa, Deus cuida, Deus prepara, Deus faz o que tem que fazer para te abençoar, sabe? Que nessa noite o Senhor venha preparar o nosso coração, saber que nós somos filhos do Senhor, são homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que buscam a Deus, homens e mulheres que estão preparados para tudo, para a guerra sim, estão preparados para a guerra sim, a guerra vem, nós estamos preparados porque estamos com o Senhor. Ele está do nosso lado, Ele está comigo, com você, sabe? Essa noite eu tenho uma pequena visão. Eu vou contar porque a irmã está aqui hoje. E Deus mostrava o nosso pastor orando.
e agradecendo a Deus pelo dia. Sabe? Eu fiquei feliz porque é difícil a gente ter uma visão dessa, sabe? A visão da gente não é visão ruim, mas quando a gente tem uma visão boa, a gente fica feliz, porque sabe que Deus está cuidando. A oração, a gente está orando, Deus cuida dele, Senhor, abençoa ele. Quando ele põe a planta no pé, o Senhor abençoa. E aí o Senhor está cuidando. Deus está cuidando do pastor. Está longe, está, mas Deus está cuidando dele. Porque a mão do Senhor, ela sempre nos abençoa, sempre cuidando de nós. Amém? Orar, agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado, irmão. Quando você vem à casa do Senhor, então, quando você menos espera, Deus te abençoa. Nós nunca vamos, sabe, muitas vezes a gente diz: olha, Deus ele não está comigo não. Principalmente, irmão, quando você está apertado, quando você está necessitado. Aí você diz: Senhor, eu não, sabe, o que é que eu faço? O Senhor me inspira com você.